tudo bem com você? Estamos aqui no Catre de Santa Catarina, na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. E minha esposa e eu conhecemos uma nova amiga chamada Bruna de Borba, está aqui conosco. Minha esposa está filmando essa nossa conversa. Estamos passando aqui dias muito agradáveis, como sempre. O Catre é um local de paz, de comunhão com Deus. Temos uma linda praia natureza, fazemos trilha aqui. E durante as refeições e momentos aqui sociais, a gente conhece pessoas do Brasil todo. E a Bruna, ela é catarinense também como nós, né? Nasceu em Itajaí, não muito longe daqui, e tem uma experiência muito bonita de vida, né? Uma experiência, em certos aspectos, até dramática, né? E entendi que seria uma conversa interessante, especialmente, eu poderia conversar com ela aqui por muitas horas sobre as experiências que ela tem vivido, apesar de jovem, já viveu muitas experiências com Deus, longe de Deus, enfim, de volta para Deus. Mas o que nessa conversa nós vamos explorar mais é aquilo que a gente chama de religião fundamentalista ou perfeccionista, de um conservadorismo impensado, não racional, aquela coisa do zelo sem entendimento, que a Bíblia descreve assim, né? E por outro lado também a igreja, o liberalismo religioso, do pode tudo, da Bíblia relativizada. A Bruna experimentou os dois extremos. E neste momento está em sua busca de equilíbrio, né? Como todos nós estamos a vida toda, né? Buscando assim, procurando sempre o caminho que Deus propôs, a religião de Deus, né? Biblicamente falando. E eu creio que essa conversa aqui vai ajudar a entender um pouco mais os dois extremos e no que consiste a busca pelo equilíbrio. Bruna, obrigado por aceitar o convite, né? Eu estou tirando um pouquinho do seu tempo aqui, né? De desfrutar desse ambiente maravilhoso. Inclusive, neste momento, estamos aqui na Academia do Catre. Foi o local assim, mais tranquilo que a gente encontrou para conversar, né? Sim. Então, se um dia você vier aqui para o Catre e participar de alguma programação, saiba que eles têm uma academia muito boa aqui, para quem gosta de fortalecer aí o corpo, né? Estamos aqui agora, na Academia do Catre, Santa Catarina. Bruna, como eu dizia, obrigado aí por aceitar o convite, né? Quem sabe para a gente chegar ali até o momento que você experimentou esses extremos da religião, conta um pouquinho para a gente da sua infância, da sua formação religiosa, para a gente ter um contexto um pouquinho mais amplo, assim, da tua pessoa mesmo. Então, primeiro também agradeço pela oportunidade aqui de estar compartilhando com vocês. E nós éramos da Igreja Católica da família do meu pai. Minha mãe conheceu a Assembleia de Deus. E eu estava naquela, assim, de fazer catequese e frequentar a Assembleia. E o meu pai, ele estava com dúvidas, assim, tinha alguma coisa que estava incomodando ele. E ele começou a ler a Bíblia sozinho e viu que tinha alguma dúvidas, assim, em questão do sábado. Teve pessoas que estavam levando o evangelho para ele, de outras religiões, ele não estava se sentindo bem. Acabou recebendo estudo bíblico e daí encontrou a dúvida que ele mais tinha visto, que era a questão do sábado. E então entramos na igreja adventista. Isso tudo em Itajaí, né? Em Itajaí, tudo em Itajaí. Meu pai recebeu estudo bíblico de um pessoal que foi da Reforma. E era uma outra visão, assim, né? Só para contextualizar, né, o movimento adventista da Reforma, nós temos muitos amigos lá, inclusive alguns que estão vindo, né, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, líderes desse movimento, porque percebem que, na verdade, o cisma, né, a divisão que houve lá na década de 10, né, 1914, ali na Primeira Guerra Mundial, ela não se sustenta, na verdade, né? É um movimento que acabou se tornando um tanto mais, assim, extremo, né, em algumas práticas, né, mas doutrinariamente falando, ele é muito semelhante à Igreja Adventista, né? É um movimento dissidente, é uma das primeiras dissidências mais sérias que houve no Adventismo. Então vocês foram influenciados por esse movimento da Reforma. Daí vem aqueles detalhezinhos, né? Eu me levou para trás de casa, filha, vamos tirar as joias, não foi assim, então vamos tirar. Algumas coisas que ele foi agindo e... Sem muita explicação? Sem explicar, só fazia, assim. E a gente tinha que estudar a Bíblia todos os dias, era lição todos os dias, e tinha que ir no quarto do meu pai todas as noites para explicar o que a gente aprendeu. Coisas assim que foi de uma maneira, da maneira que ele aprendeu. Por um lado me ajudou bastante, que eu sempre buscava, assim, ler muito e procurar muito maneiras de como viver e tudo mais. Por outro extremo, era mais só me falando o que eu tinha que fazer e não explicava o porquê, como a questão das roupas e a maneira de agir e quem pode falar. E um ponto interessante aqui, que quando eu conheci, nos meus 10 anos, eu tinha os 10 mandamentos de cor. E era engraçado porque eu já tinha que sair para resolver coisas do pai já.
com 10 anos, assim, e no ponto de ônibus eu tenho que falar os 10 mandamentos para alguém. Porque a pessoa está em pecado e ela tem que se converter, e era assim. E eu tinha mesmo de cor, assim. E era o ponto que eu mais falava era do sábado e tudo mais. Passou muitos anos, assim, a maneira que a gente foi criado, eu e meu irmão. E o pai tinha um jeitinho de a gente não participar de muita coisa e tudo mais, assim. Mas era a maneira que ele enxergava. E acabei casando também cedo e tudo mais. Foi um casamento que não deu certo e tudo. E depois desse tempo, quando aconteceu de não ter dado certo, eu descobri também, antes de acabar, eu descobri uma doença. Foi na faculdade de psicologia que eu fazia, eu era super viciada em neuroanatomia. E daí eu desconfiei de uma dor que eu tinha na cabeça e fiquei 2 semanas estudando a parte do meu cérebro, assim. Que 6 anos antes eu tinha ido a um médico e tinha um cisto pequenininho e ele falou que era só para eu tomar remédios e tudo mais. Eu tenho a questão da depressão e ansiedade, então só tomo remédio e tá tudo certo. Eu falei, mas tem um cistinho ali. Não, todo mundo tem. Então a gente não entendia, eu não entendia nada, aceitei o que o médico falou de que todo mundo tem. Depois eu tive a oportunidade de fazer psicologia porque eu já me tratava, já fazia terapia e tudo mais. E daí quando eu decidi fazer era mais para poder servir de alguma forma, que eu gostava de ouvir as pessoas, mas também eu queria saber de mim, assim. E daí foi onde amei neuroanatomia e eu fiquei 2 semanas com o meu exame de 6 anos atrás ali estudando no meu cérebro. E daí eu descobri um tumor. E quando eu fui no médico, procurei 3 médicos no total, assim, todos os 3 não aceitaram. O Dr. Vinícius, que eu cheguei falando o exame que eu tinha que fazer e tudo mais, ele nem falou nada. Eu disse, você não vai falar nada? Não, mas já me falou tudo que tu tinha. Então, tudo bem, fiz o exame, descobri. E é outro ponto interessante aqui, que eu morava numa área mais rural, teria que pegar 2 BRs para chegar para pegar o resultado do exame, era uma sexta-feira. Então, pôr do sol e aquele trânsito e tudo mais, não vou pegar hoje não. Só que eu não estava dormindo direito, e daí na madrugada eu decidi entrar no site, 2 da manhã, para ver o resultado do exame. E daí deu um tumor. Eu pensei, para quem que eu vou falar agora? E o meu irmão estava online. O meu irmão sempre foi assim, uma estrutura para mim, como amigo, pai mesmo. Era outro ponto diferente que a gente tinha, que a gente nunca tinha brigado. Isso é interessante, né? Porque geralmente os irmãos brigam, né? Mas o meu irmão era minha estrutura sempre. E 2 da manhã eu fui bem fria, assim, no falar. Disse, olha, tô com um tumor. Daí a gente tem essa mania de falar tola, né? Eu tola, escreveu assim. Aqui na região, né? Especialmente no litoral, assim, né? Tás tolo, né? Tás tolo. Tolo. Ele falou tola. Não é necessariamente uma ofensa, né? Não, é só uma maneira de se tratar. Ficou assim surpreso, né? Daí eu falei, sim, eu tô. E daí eu fiquei estudando ainda a questão ali, deixei passar, contei pra minha família, pra minha mãe e meu pai, no pôr do sol seguinte, assim, passei o dia todo. Era época de pandemia. E agora a gente não ia na igreja, assistia o culto em casa. Então foi o dia inteiro assim, acabou o pôr do sol, contei. Foram vários pontos assim que Deus foi fazendo eu estar perto dele naquele momento ali. O tumor tinha 20% de chance de vida. Se eu sobrevivesse, eu teria o lado esquerdo paralisado, teria meningite e não reconheceria ninguém. E daí era uma coisa que eu não contava pra ninguém, mas eu sabia muito bem. Tinha um amigo também que sempre me ajudou e ele sabia da questão de... Eu tinha depressão, então eu decidi ter um momento especial com cada pessoa que eu amava, porque eu estava feliz porque eu ia morrer. E eu falei bem seriamente com Deus, assim, Senhor, eu quero morrer. Foram coisas que já tinham acontecido no passado, e eu carregava, e eu não conseguia colocar para fora, eu sempre era fechada e tudo mais. Mas, Senhor, tá tudo bem, era como se eu estivesse feliz porque eu tive aquela doença ali, porque eu ia morrer. Então, só deixa eu ter um momento, assim, de qualidade com cada pessoa. Foram várias consultas para os meus pais aceitarem assinar, cientes do que aconteceria. E daí o que aconteceu foi que eu fiz a cirurgia dia 22 de outubro do ano de 2020. Fez 3 anos esse ano aí que passou, em 2023. E quando eu acordei da cirurgia, eu fiquei muito brava, pastor. Era uma coisa que... Porque você acordou bem, né? Eu acordei e reconheci o médico na hora.
E eu tava cheio ainda de agulhas e tudo mais pelo corpo. Eu cruzei os braços, mas sem me importar nem com a dor que eu ia sentir ali. E disse, ai não, é sério. E pode ser até engraçado não imaginar agora, só que na hora eu tava com raiva mesmo. Sai, Deus, é sério que eu acordei? Poxa, eu já tinha falado pra ti, eu não tinha chorado um momento. Enquanto eu via que a minha mãe tentava me dar estrutura e meu pai ficava, sério, mas tu sente quando a pessoa por dentro está chorando? Meu irmão também, e meu filho, eu estava preparando toda a situação e tudo mais, mas era uma coisa que eu não chorava, tá tudo bem, vocês vão ficar bem. E é uma frasinha que eu tenho com o João, meu filho até hoje, e ontem na ligação, acabei ligando, falando, e ele falando já comigo, que a gente sempre tem um encontro marcado. Na verdade, nós somos um milagre todos os dias. Eu fui um milagre da questão do câncer, mas todos somos um milagre porque a gente acorda, né? A gente só reconhece às vezes mais isso, a questão da vida, quando a gente passa por doença. Mas eu já botava isso na cabeça do João, porque, filho, se a mãe descansar, nossa, quando eu abrir os meus olhos eu vou te ver, eu vou te abraçar, e daí vai acabar toda essa angústia que tinha e tudo mais. E é uma questão também de ponto da depressão que a gente nem para pensar no que os outros vão sentir, né? E não é porque tu quer morrer, porque a vida não tem graça, não, é só porque tu não consegue mais ver algumas soluções e tudo mais. E era um ponto também, da maneira que fui criada, de que às vezes a depressão era a ausência de Deus. E isso a gente aprendeu dentro da igreja. E agora eu vou falar de tudo que eu vivi como se estivesse vivendo agora. Eu até queria aproveitar para pedir que você, quer saber, acrescentasse um dado. Claro que depressão muitas vezes é multifatorial, né? E obviamente que não tem nada a ver com relação com Deus, né? Sim. Necessariamente, né? Claro que uma religião ruim pode agravar o quadro, né? Mas é uma doença. Né? E graças a Deus hoje a compreensão que as pessoas estão tendo disso é diferente, né? No passado realmente alguns achavam que você precisa de Deus na sua vida, né? Mas se é um distúrbio neuroquímico, né? Algum problema que que necessita de uma psicoterapia, de uma medicação para ajudar nesse processo, né? Então é preciso que as pessoas entendam, porque muitas vezes, além do peso de ter depressão, adiciona-se uma carga maior sobre os ombros da pessoa. Sim. De dizer que ela não tem Deus, né? Então eu queria que você também falasse, Bruna, ao descrever esse detalhe aí, uma religião opressiva, perfeccionista, né? Eu diria até fanática muitas vezes, como a que você viveu, acaba complicando esse quadro? Teve momentos assim que eu tive uma experiência de ter uma crise bem complicada de depressão. A família do meu pai, a maioria tem depressão, então meio que já vem assim. E mais os traumas que eu já tinha passado na vida. Então a igreja olhava tanto para esse lado, que quem tem depressão é porque está longe de Deus, que daí eu estava revoltada com Deus. Assim, eu sempre tive essa liberdade de ficar revoltada com Ele. Em tudo, assim, falava abertamente que estava me chateando aquilo ali. Isso é intimidade com Deus, é bom? Eu sempre tinha essa questão, assim, de priorizar. Eu priorizava Ele todos os dias na minha vida, buscava mesmo, mas por que eu sentia ainda aquilo? Por que as memórias do que aconteceu na minha vida no passado ainda ficavam me incomodando e de ter momentos de não ter ânimo mesmo de viver? E daí tu escutar que as pessoas da igreja falar o tempo inteiro que é porque tu está longe de Deus, é a ausência de Deus, eu pensava, então eu estou fazendo o quê? Que eu estou procurando a Deus, eu me envolvo, eu era do ministério jovem envolvida, eu era professora dos adolescentes com 12 anos, então era uma coisa que eu me envolvia tanto na igreja. Por que eu tenho depressão então? Será que Deus que eu estou procurando? Então, aí teve uma experiência de 10 dias de oração, eu estava numa crise assim no auge. Já tinha tentado suicídio algumas vezes, foram 3 vezes na vida, não tinha dado certo. Aí eu ficava mais revoltada quando voltava ao normal, porque não deu certo. E eu falei para Deus, 10 dias de oração, sempre participei disso, aquelas 40 dias e noites ali com Deus. Eu quero que tu me cura. Você já estava na igreja adventista. Na igreja adventista desde os 10 anos. Mas ainda tendo essa história de uma igreja, de uma religiosidade mais repressora, não tão esclarecida, né? De que era importante guardar a lei. E são vários pontos que hoje eu enxergo diferentes. Lá na frente a gente já vai falando sobre isso. Mas era para guardar a lei apenas
Isso. Foco no fazer, no regras, na aparência. Era mais na aparência. Então eu me preocupava muito com o que os outros achavam. Eu não podia ficar triste, mas por dentro eu tava numa crise. Então, só que eu tenho que sorrir, eu tenho que agir, eu tenho que trabalhar na igreja, porque eu tenho que viver agradando todo mundo. Senão, eles me falando, eu realmente estava longe de Deus. Se eles estão enxergando que eu estou longe de Deus, é porque eu estou. Era como se eu me importasse mais com o que as pessoas falavam. Outro ponto que aqui fez diferença para mim hoje, né? Faz diferença. Nesses 10 dias de oração, eu falei para Deus, já que a depressão é distância, que eu estou distante de Ti, então eu vou me entregar completamente nesses 10 dias e eu quero que Tu me cure da depressão. Estudava a lição 3 vezes ao dia e eram mais livros e lia a Bíblia assim, intensamente. Foi uma semana de fazer sermões, assim, que eu gostava de falar e tudo mais. Daí chegou no sábado pela manhã, eu chego na igreja. E daí o meu pai estava passando a lição geral, tinha um outro irmão ali e um outro, só que só estava eu e mais um irmão, que eu chamava de tio, né? A gente ia entrar na igreja, a gente chamava o pessoal de tio quando a gente era pequenininho, né? Chamava de tio, estava eu e ele mais falando, de repente um irmão ergueu a mão e disse, eu quero fazer um comentário. A gente vê como as pessoas estão longe de Deus. Por exemplo, teve uma pessoa que veio pessoas nesses 10 dias de oração de calça na igreja. E eu tinha síndrome do pânico. E foi uma coisa que na hora eu fiquei assim parada. Eu não conseguia reagir. E eu me levantei. E eu estava comentando muito a lição. Era uma coisa que só comentava eu e o tio e o meu pai. Assim, de repente a pessoa fala aquilo. Eu não tô entendendo, eu me levantei e só saí porque eu sabia que ia me dar uma crise de pânico, eu fico sem respirar, não falo direito. E daí teve essa questão de eu ter síndrome de pânico e tudo mais, eu não sabia reagir, até porque depressão é a ausência de Deus, como que eu vou demonstrar para as pessoas que eu tinha? Era uma coisa que só eu sabia que eu tinha. Eu não contava para ninguém, meus pais moravam perto, mas eu não contava. Todas as crises que eu tinha e todas as vezes que eu tentei até acabar com a vida, com aquela angústia, eu não contava pra ninguém, eu passava aquilo sozinha. E daí me levantei e fui lá fora para poder ir numa salinha pedir para uma irmã da igreja me levar para casa, peguei meu filho na salinha dele e até falei pra ele, eu disse pra ela assim, irmã, não me pergunta nada, só me leva pra casa por favor, mas não pergunta que eu não quero conversar na frente do meu filho. E daí quando chegou em casa eu falei pro meu filho, filho, sobe, tu só desce quando o papai chegar, então tu desce. Só quando ele te chamar, não desce por nada, porque na minha mente eu ia morrer ali. Já que eu tinha pedido para Deus me curar, então agora me leva. E eu saí de uma ponta da casa, assim, de uma sala a outra, mas eu fui pelo chão, pastor. Era uma crise tão forte que eu fui pelo chão mesmo. Fiquei lá no outro, tendo a crise de pânico e chorando muito, assim. De repente eu ouvi, antes de eu sair da igreja, uma pessoa chegou, antes de eu chegar na salinha lá para poder pedir para me levarem para casa, uma pessoa chegou e me abraçou. Não chora não, Bruna. Tu sabe que é pecado vir de calça na igreja? Aí ali foi o auge, assim. Tipo, eu nem tinha falado que era eu. Mas eu me levantei. E se alguém foi lá fora e me abraçou falando isso, é porque viu que eu estava indo de calça na igreja. E fui pra casa, pedi pro meu filho subir e tudo mais. Quando eu estava lá na outra sala, em crise mesmo, de pânico, que às vezes não respirava direito, eu ouvi um barulho. E era uma coisa que eu pedi ali para Deus, assim, não deixa o João descer e ver. Meu filho sempre foi muito obediente, assim. Graças a Deus, era uma das coisas que eu sempre buscava, era a leitura mesmo, para ampliar a questão de educação. Eu profecia muito para isso, eu indico muito a orientação da criança, que ensina muito a maneira que a gente deixa eles perto de Deus e obedientes. E amam a Deus realmente, não fazem porque a gente manda, eles fazem porque aprendem a amar. E o João estava lá em cima quietinho, mas eu pedi assim, se acontecer alguma coisa, que insurge alguém. E veio justamente essa pessoa que falou que eu sabia que eu estava em pecado, mas só não vem mais, né, de calça na igreja, mas tu sabe que é errado. Ela apareceu lá, ela e o esposo. Eu abri o portão sem controle, entraram, e eu estava no chão ainda, bem quietinha. E depois de muito tempo conversando, ela falou, eu não imaginava que tu tinha depressão. Daí foi um dos pontos que eu falei, só vai tratar alguém bem se tiver depressão? Por que não trata alguém? Que bom que a pessoa está na igreja. Que bom que veio. Que bom. Veio de calça? Que bom que veio estar aqui na igreja.
Então fui pontuando algumas coisas, mas ali eu era regional de jovens e eu tinha prometido para Deus que eu faria só o Celebra na semana seguinte e nunca mais eu colocaria os pés na igreja. Então, já que eu tenho depressão, é ausência de Deus, as pessoas não vão... Eu tô longe de Deus, não vou mais te incomodar, Senhor, já que eu tô assim, não coloco mais os meus pés aqui. Fui para uma igreja em Itajaí, Espaço Novo Tempo, que seria o Celebra, e lá foi uma maneira diferente de receber as pessoas. E ali eu me reencontrei com Deus e tudo mais. Continuei no Ministério Jovem aí por um bom tempo, até que entro na faculdade para fazer psicologia para me entender, e daí descobrindo o tumor, tinha a questão dos 20% de vida. Só que eu tive crises de depressão. E a depressão é assim, ela oscila. Tem momento que você está bem, tem momento que vem as crises. Hoje eu sei lidar um pouco mais. Quando eu vejo que eu não estou bem, por exemplo, a praia me deixa calma. Eu moro numa cidade que tem. Quando eu não estou bem, eu vou lá para a natureza e eu começo a ter um momento com Deus. Faço exercício, que ajuda muito. Alimentação mudando. Você mudou, né, a sua forma de... seu estilo de vida, né? Mudei. Isso ajudou bastante. Deus, ele sempre faz o que a gente pode fazer, ele deixa nas nossas mãos. E ele só vai fazer se eu permitir que ele faça. Senão ele não vai fazer. Tem muita coisa que está em minhas mãos. E eu hoje sei lidar com a depressão com a ajuda dele mesmo. E eu me trato realmente, mudei a alimentação e exercício e tudo mais. Mas enfim, eu queria morrer. Né? Tava tudo certo, era uma coisa que eu acho que já fui útil o suficiente, já fiz o que eu tinha que fazer. Tinha feito um ano antes de descobrir o tumor, uma missão na Angola, que era, antes de ser adventista, já tinha o sonho de ser missionária na África. Então, já tinha no coração assim isso. Então, tinha feito a missão, tinha pregado lá, e foram pessoas que se entregaram a Cristo, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que já estava trabalhando há muito tempo. E agora eu descobri assim, eu já fiz todo o meu papel, trabalhei desde sempre na igreja e tudo mais. Tem essas questões que eu via como uma frieza, pessoas que estavam se afastando, e é um ponto também que eu julgava. Preferem viver a vida lá desse jeito e tudo mais, porque eu já estava acostumada de estar no meio de regras, e julgava. Almoço de sábado era como se fosse assim, agora a gente vamos colocar aqui, né, para poder pontuar coisas erradas que aconteceram na igreja, e não o que teve de bom. E a gente tem que entender, vai ter um dia no culto que é um louvor que vai mexer contigo e a pregação talvez não mexa. Talvez um abraço mexe contigo, um cumprimento, alguma coisa, mas vai, né? Porque o inimigo não quer que a gente vá, mas sempre tem alguma coisa lá que ou para te servir e te completa. E servir a África, quando eu achei que eu ia lá para servir, eu achei que só eu faria por eles, na verdade eles que fizeram por mim. Então era muito assim, perto de Deus, dependência de Deus. Mas... É bem o que a missão faz por nós, né? A gente pensa que está abençoando, e está, claro, mas somos muito mais abençoados, né? Depois a gente retoma esse ponto também, acho que é importante isso aí. E daí a questão veio de novo, a depressão, e teve um ponto que uma pessoa muito assim, que eu amo muito, disse pra mim: tu sabe que tu tá longe de Deus pra estar com depressão. Então sempre enfatizava isso. Então, já que eu não vou conseguir vencer isso, Senhor, por favor, agora na cirurgia, deixa eu morrer. Eu vou estar feliz, porque a primeira coisa que eu abrindo os meus olhos vai ser tu voltando. Então eu vou dar o meu melhor até o último momento, como regional de jovens, como filha, como era esposa, como mãe, como irmã, na igreja e tudo mais. Só me deixa descansar, eu tô bem. E todo mundo achava estranho, porque eu tava sorrindo muito até. E então, tá tudo bem, eu vou morrer, né, e tá em paz. Quando eu acordo, com todas as agulhas, estava muito revoltada mesmo, cruzei os braços, não, Senhor, é sério. Que eu acordei e eu não queria. E assim, chorei mesmo, de verdade. O doutor apareceu, eu disse: doutor, tudo bem? Ele ficou me olhando e disse: tá, eu sou um milagre, né? E eu de braço cruzado ainda. Ele só fez assim... Chateada por ser um milagre. Isso, chateada por ser um milagre. Quando aconteceu de eu acordar, teve decisões que eu tive na minha vida, assim. No dia que eu saí do hospital, era para eu ficar 24 horas no mínimo, 48 horas no mínimo na UTI, e mais uma semaninha no quarto. Eu fiquei menos de 24 horas, porque eu estava reconhecendo tudo, os remédios fazendo efeito e tudo mais. E eu saí, fiquei só 2 dias no quarto, fui para casa.
E em algumas situações eu decidi tomar decisões na minha vida. Eu tinha me mudado um mês antes da cirurgia, mas eu tinha comprado ali adquirido um imóvel um mês antes da cirurgia, mas foi na noite da cirurgia que eu dormi naquele imóvel. Decidi me divorciar por muitas questões. Era uma decisão minha, foi uma decisão minha, não nada assim dele. Mas situações que aconteceram que ali eu enxerguei o que eu julgava das pessoas divorciadas na igreja. Eu julgava tanto o pastor, muito mesmo. E ali eu entendi o que essas pessoas passaram. Porque eu tive que entregar o meu cargo da igreja, do que eu já tinha anos que eu tinha 5 cargos. Às vezes era tesoureira, mordomia, ministério jovem sempre, aventureiros. Sempre estava envolvida em tudo assim na igreja. Mas eu era regional agora também. E eu precisei entregar porque eu tinha me divorciado e era uma coisa que eu já não estava mais sabendo o que estava acontecendo de eventos. Imagina que tu trabalha 23 anos numa empresa e do nada tu sai no dia seguinte. E as pessoas te olham estranho agora. Ali eu enxerguei que todo Pessoas mundo... que não conheciam os bastidores da tua relação, do teu casamento, né? Isso. Acabou que me olharam... Teve comentários que a Bruna traiu, então foi por isso que separou. Então, não vamos mais... Eu não tive contato com mais ninguém dos cargos que eu tinha mesmo. Era como se fosse... Não vamos mais ter contato. Teve 3 pessoas, assim, que não mudaram comigo. O pastor Paulo Lopes, aqui da associação. Atualmente é o presidente da associação catarinense. Atualmente é o presidente. Nossa, ele... Nome de Deus. Isso, muito de Deus, assim, de dar estrutura para quem... tá numa confusão na mente que dá numa situação dessa, tu toma uma decisão que é complicada, muda a tua vida completamente. Agora tu sabe que vai mudar, tu tem um filho e tu cresceu de um jeito que eu cresci, de um jeito que eu vou apenas conversar, namorar e casar. Eu casei com 19 anos já, pela maneira que meu pai tinha conhecido a igreja de um jeito, então a gente não podia participar do clube de desbravador, também não era permitido, então eu não me envolvia tanto nessas coisas, me envolvia meio que escondido. Pra ter uma noção, hoje ele já sabe, tá, gente? Já confessei pro meu pai isso, mas era uma coisa que eu saía, eu tinha que usar saia direto, então eu saía com saia por cima de calça, botava uma camiseta nas costas e dizia que ia pra casa da minha prima, que realmente eu ia, mas lá a gente ia pro clube de desbravador, porque ele não podia saber. Então acampar, eu nunca pude acampar, mas eu participava do clube de desbravador todo domingo, escondida lá e tudo mais. Essas situações assim, da maneira que viviam lá, porque é uma bagunça, porque não, tá irreverente, eles fazem muita bagunça, gritam muito e brincam muito, então era tudo muito sério. É aquela coisa da religião exclusivista, né? A minha esposa já contou também o testemunho dela aqui no canal, temos aqui dos vídeos, né? Que ela também acabou na juventude dela, na adolescência praticamente, né? Convivendo com uma igreja assim dessas exclusivistas, né? Que viam as demais como Babilônia e que não podiam sair daquele núcleo ali porque lá estava o perigo, né? Então é lamentável isso, né? Porque na verdade, veja, os desbravadores e outras estruturas que a igreja tem para ajudar as crianças, os jovens, os adolescentes, né? São de Deus, isso quando bem conduzidos, né? É algo bom para uma criança, um adolescente, um jovem, né? Então é importante desfazer esse pensamento, né, de que não, é só do meu jeito, é só a nossa igreja e as demais. Há joio e trigo em todas as igrejas, né? Quer nas pequenas, quer nas grandes. O importante é que a gente procure ser o trigo, né? Busque a Deus e tenha comunhão com Deus. E como eu sempre tenho dito, ser parte da solução, não do problema. Se há algum problema na igreja, que eu me disponha a ajudar, a tornar um ambiente mais acolhedor, mais... enfim, aquilo que você precisava, né? Para ter paz. Naquela situação de decisões que eu estava passando, assim. Então, quando aconteceu isso tudo, que eu já estava por fora de tudo, que eu já não estava mais envolvida. Imagina que eu organizava a semana inteira, todo sábado tinha alguma coisa que eu fazia. Então eu organizava a semana inteira e agora tu tá entrando numa vida que tu não tem mais tu não tem nada para organizar durante a semana. Onde fica a tua mente? Tu tá envolvido nisso e do nada tu não tá mais. E foi do nada. Então assim, e agora o que eu faço? E eu fiquei perdida dentro da igreja. Eu tava assim, sabe quando eu toda a vida
enxergava uma coisa, se via alguma coisa, me levantava, ia lá e ajudava e tudo mais, porque era já o meu jeito de estar, um defeitinho assim gigante que eu tinha, que a questão de liderar tinha que ser tudo tão perfeito que daí eu já nem pedia mais, já fazia tudo sozinha, sabe? Era uma das coisinhas assim que eu lutava, mas sempre estava assim, era proativa o tempo inteiro. E agora eu estou sentada, só que eu queria estar lá ajudando ou na recepção, ou no louvor, eu queria estar fazendo alguma coisa. E daí veio coisas assim na minha cabeça que eu queria saber se eu usava as roupas que eu usava porque eu fui educada ou porque era do meu coração. Eu queria saber se eu realmente me envolvia durante a semana inteira e eu fazia um evento no sábado, ou no domingo, ou inventava ações sociais e tudo mais, se eu fazia só para poder preencher alguma coisa. Quem é Deus? Porque se eu sempre lutei, eu falo de revolta mesmo, assim, bem realista. Se eu te servi o tempo inteiro, cadê tu agora? Por que agora o que eu amava fazer eu não faço mais? Por que agora eu tomei essa decisão porque eu tinha crises e acabava alimentando mais as minhas crises, então por isso que a gente tem que aprender a lidar com a doença que a gente tem, que é a depressão. Eu sei o que me faz mal, por que eu vou lá? Então, aquilo ali me fazia mal. Se eu tomei essa decisão e era só, Senhor, por que tu me deu a vida? Você entende? Cadê? Quem é Deus? E daí eu tentei conhecer de todos os lugares. Você estava numa busca pessoal e foi procurar outros caminhos, digamos. Eu fui no outro extremo. Eu estava já no extremo de realmente procurar defeitos de todo mundo dentro da igreja. Comissões não aconteciam no sábado e eu já cortava dentro da comissão. Tá, não acontece porque daí tu vai ofender alguém no sábado tu não pode ofender. E hoje tá te ofendendo e eu já não tinha mais filtro, eu cortava as pessoas. E para onde te levou essa busca? Eu conheci baladas, fui realmente assim para todos esses níveis. Nunca fumei, não usei drogas porque era uma coisa que não bebia nas baladas porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa já dos traumas que eu já tinha no passado. Mas eu confesso que eu era a primeira a chegar e a última a sair. E eu dançava o tempo inteiro e já conhecia todas as músicas. Fiz muitas amizades e eu chegava às vezes 6 da manhã em casa, dormia durante... Isso era de quinta, porque meu filho ficava com o pai dele de quinta a segunda de manhã. Quinta à noite, a segunda de manhã, a de início. Até depois a gente mudar ali, que ele queria guarda compartilhada. Foi um choque de mundos, né? De todos os jeitos. Primeiro que eu comecei a procurar isso também porque eu nunca tinha ficado longe do meu filho. Por nada. Foi só na missão da Angola, mas eu era super protetora, assim. Então agora eu vou dormir sem o João em casa, como assim? E a casa está vazia. Então eu já não moro mais perto dos meus pais porque a intenção foi morar longe, que se por acaso eu acordasse, para eu me divorciar, eu queria me divorciar se eu acordasse. E para eu me divorciar eu tinha que estar longe dos meus pais pela visão que tinham da questão. Não importa o que tu passa no casamento, tu tem que ficar casada para sempre. Então, para que eu tivesse força para minha decisão, eu precisava estar longe. Por várias coisas eu precisava estar longe. Então agora eu estava sem meu filho, eu estava sem amizade, porque o meu mundo foi 23 anos dentro da igreja. E agora? O que eu faço? Você disse que encontrou amigos, Fiz amizade, se divertiu, mas encontrou o que buscava lá? Era um ponto. Eu saía quinta-noite, chegava de madrugada e de manhã daí trabalhava, passava o dia trabalhando, chegava à noite, mal descansava um pouquinho, já tomava banho e me arrumava, sexta-noite, ia de novo. Sábado de manhã, no início eu ainda ia no culto, passava a noite assim, ia no culto, meio caindo de sono assim. Chegava à tarde, dormia, pra noite sair de novo. E eu digo que eu só dava tempo de dormir porque quando eu estava acordada, a vontade de acabar com a vida era bem maior. E era maior do que quando eu estava na igreja. E eu fiquei meses assim, namorei e tudo mais, fui removida pela questão do namoro. Só que é um ponto que a aparência engana bastante, tá, pastor? Porque eu ia bem arrumadinha na igreja, continuava sempre abraçando todo mundo, falava bonitinho até na hora das lições, porque eu ia para a escola sabatina e como tu já sempre estudou a Bíblia várias vezes, tu já conhecia, então aquele tema tu já conhece, então tu pode falar bonitinho. As aparências enganam muito na igreja.
E daí teve uma situação no apartamento, que foi a primeira vez que eu tinha morado em apartamento também. Então, em casa a gente tinha mais liberdade, no apartamento eu estava me sentindo mais ainda, nessa questão fechada. E teve situações assim que daí ali eu tentei. Eu me dopei 100% de muitos remédios, porque aí acabou. Eu não consigo voltar para Deus por vários motivos. E daí acordei no dia seguinte... O mundo de festa não me preencheu. E assim, foram meses eu fazendo isso. Todos os shows que tinha, assim, de cantores e tudo mais, de ter a oportunidade de estar perto mesmo, assim, de cantores, de ficar com as músicas o tempo inteiro. Eu tive que me afastar do meu pai porque não aceitava o divórcio, então eu tive que ficar sempre de longe, de ter meses que eu não via. E eu morei sempre perto deles, e com tudo que a gente tinha passado, não tinha um dia, isso era desde criança, que eu chegava no quarto do meu pai e dizia, te amo, tá? E beijava, isso foi sempre, e agora eu não tô mais podendo fazer. Então foram vários, minha mãe, assim, sem entender, minha filha, por que tu se divorciou? Tu nunca contou o que tu passava, então essa questão que eu sempre fui muito calada. Fui realmente para esses lugares, dançava e as músicas, me preenchia aquilo ali. Vários pontos que eu queria descobrir se as pessoas eram felizes do jeito que demonstram nos stories. E aconteceu que não. Então agora eu vou fazer uma lista, não quero mais ir nesses lugares, vou fazer uma lista de cidades que eu quero conhecer sozinha, porque eu tinha muito medo de andar sozinha. E nessas baladas eu já estava indo sozinha. Mas eu quero andar sozinha e matar mais medos, só que agora sem estar nesses ambientes. Então eu procurei cidades aí, conheci muitas cidades de Santa Catarina sozinha, só que eu queria mais natureza. Era mais sério. A minha cidade, vocês têm também. Isso, Criciúma. E ao começar a conhecer essas cidades, eu fui mais para perto de Criciúma. E lá tinha uma amiga que era regional comigo na época. E quando eu me entreguei à região, ela também me entregou. A gente trabalhava sempre junto, muito junto. Até que no Catre os eventos eram sempre com gente também, de trabalhar bastante. Amávamos muito aquele momento. Daí eu comecei a me aproximar dela e ela não tinha mudado. Antes de começar a ir pra lá, além das baladas, eu comecei a visitar uma vez ao mês São Paulo. Tinha um local lá que tinha uma visão diferente de igreja e tudo mais, vou pra lá. E é interessante um ponto deles de aceitar as pessoas da maneira que vêm, que iam até lá, só que tinha coisa que me incomodava. Por exemplo, o sábado já não era guardado. E assim, a pecadora, tá? Que tava fazendo de tudo no sábado, mas me incomodava o fato quando eu fazia me incomodava, mas me incomodava porque eu tava querendo buscar então Deus de novo. É um vazio que eu queria comprar. Era uma igreja, assim, comunidade liberal. Liberal. Né? E você já sentiu que o sábado não era levado tão a sério, por exemplo, iam a restaurantes aos sábados. E não era só, eles iam ao restaurante, eu ia junto, ia lá para poder vê-los e tudo mais. Já tinha feito amizade com alguns aqui, daí acabei indo para lá, porque já que tinha amizade, eu vou para lá. Agora é o momento extremo, né? Você que vive numa religião com zelo sem entendimento, agora vai para uma que parece que não tem zelo, né? Isso. E trata a religião de uma forma assim, totalmente descompromissada, né? Sim. E foi esse ponto, assim, fui porque eu queria buscar Deus. Então agora eu vou realmente para lá e eu comecei a perceber muitas coisas. Tipo, o sexo, por exemplo, era liberal em algumas conversas e eu sempre fui chata com essa questão. Ideologias aceitas? Ideologia era muito aceita, então tá tudo bem. Pessoas que estudavam tanto a Bíblia, não, mas Deus te aceita do jeito que tu é. Venha como está e permaneça como é. Né? Isso. Mais ou menos assim, não aquela coisa que, óbvio, que como Jesus tratou com a mulher lá surpreendida em adultério, né? Eu também não te condeno, mas tem um complemento da fala dele. Vai, não cometa mais pecado. Não cometa mais adultério. Então, Deus recebe as pessoas, a igreja tem que receber também, para que elas possam ser transformadas por Jesus. Mas você encontrou uma igreja que estava assim, que acolhia tudo e não pregava a transformação, a santidade. Não tinha essa questão de levar os princípios, assim. Então, te aceito como tu é e tu vai continuar do jeito que tu é, e aquilo ali começou a me incomodar. Voltei de lá e disse, eu acho que eu não vou mais, não está me incomodando. Eu fui bem aberta até com os meus amigos, a gente tinha essa liberdade, falei os pontos que eu não concordava e tudo mais, mas foi quando eu voltei, eu fui em mais um show
E quando eu estava com as amigas lá, na hora que ia começar, eu olhei assim para uma delas, porque eu já estava conhecendo outras cidades no meio da natureza, estava me incomodando isso de querer voltar para Deus. Não sei se era voltar para Deus, era um vazio que tinha, só que eu queria sentir o que eu sentia antes. E então, em um dos shows, eu olhei para o meu, eu quero ir embora. Só que eu que sempre levava o carro, porque como eu não bebia, eu levava o carro, né? E se alguém me incomodar, também entrava no carro e ia embora. Só que aquele dia foi a única vez que eu fui de carona. E eu tinha medo de pegar o Uber, tá, gente? Nada contra os Uber, tá? Mas é porque eu já tinha passado por situações assim e eu tinha muito medo de andar de Uber. Você vai que me levam, né, pra algum lugar. Eu tinha muito medo. E eu pensei, agora como que eu vou embora? Eu só olhei pra uma amiga e disse, eu vou embora, tá? Ela assim, tá, mas tu não anda de Uber? Eu disse, não se preocupa, eu vou embora. E era na cidade vizinha, em Balneário Camboriú. Nem tinha começado o show dela, assim, nem começou, eu disse, eu quero ir embora, que ela me incomodando, tá ali. E daí eu liguei, era meia-noite. Eu liguei pra uma amiga, que já tinha sido da igreja também, eu disse, e aquela me entendia muito bem, que tinha passado por algumas situações e tudo mais. Eu disse pra ela assim, eu tô aqui em Balneário, desculpa se eu tô te acordando, mas tu pode me buscar porque eu tenho medo de andar de Uber. E ela disse assim, tô saindo daqui da Praia Brava agora e vou te buscar, que ela não tava em casa realmente. E ela foi me buscar e ela disse, o que tá acontecendo? Eu não quero mais isso, eu falei, eu preciso voltar pra Deus, eu preciso sentir o que eu senti antes. Nessas cidades que eu tava indo mais pra Serra, a regional, que nunca tinha mudado comigo, me convidava pra estar na casa dela. Eu comecei a ir todo final de semana pra casa dela, saí de Itajaí pra Criciúma, gente, tinha dias que dava 4 horas assim, de viagem por causa do trânsito. Mas eu ia, lá fiz muitas amizades, assim, mas era mais com ela que eu ficava mais na casa deles, um casal assim, muito abençoado. E o pastor Cris também, que me ajudou muito de me acolher do jeito que eu tava. O último show que eu tinha ido foi 5 de janeiro de 2023. E quando eu comecei a voltar para Deus, foi a questão de querer voltar de verdade. Porque agora eu já sabia o outro lado da vida. E agora era uma decisão minha, não porque tinham me ensinado. Me forçaram a entrar na igreja, não. Agora eu queria ser adventista do 7º dia por escolha minha. Com todas as amizades que eu fiz, e eu pedi pro pastor Tacílio uma data para me rebatizar. Foi 1º de abril de 2023 e eu fiz um convite digital, mandei para as pessoas e eles disseram, é brincadeira, né? Era 1º de abril, né? Eu disse, gente, é 1º de abril, mas é verdade. E eu quero vocês lá, por favor, no meu rebatismo. Me rebatizei na Igreja Central de Itajaí, o pastor Tacílio esteve lá. Foram para várias pessoas, eram 50 e poucos convites especiais de pessoas que não eram adventistas, mas 20 não adventistas estavam lá no meu rebatismo. E daí eu entreguei um livro para cada um. E foi um momento que eu preguei também, acho que eu até incomodei o pastor Tacílio, tirei mais o tempo dele de pregar e foi eu que preguei mais, assim. Porque é um ponto aqui que antes eu já tinha um versículo que era o meu preferido e agora era de verdade. Que era Gálatas 2:20, que agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando ele vive, é um ponto que eu acho interessante, é que quando ele vive, tu não quer guardar só pra ti. É igual quando tu se apaixona por alguém, tu quer contar pra todo mundo que tá apaixonado. Acredito que foi assim quando se conheceram você e a Débora. Então eu queria contar pra todo mundo assim que vocês estavam apaixonados. E com Cristo era assim. E eu queria sentir o primeiro amor, que era antes. Eu já levava tão a sério o meu relacionamento com ele, só que com o tempo eu já não alimentava do jeito que era quando eu estava na igreja, antes de sair literalmente. Mas quantas vezes eu estava na igreja, mas o meu coração não estava. Por quê? Porque aquela semana eu não tinha procurado Deus realmente, eu não tinha priorizado Ele. Às vezes eu me preocupei tanto com eventos e cadê o meu relacionamento com Ele? A gente pode correr o perigo de se preocupar tanto com as coisas da igreja de Deus e esquecer do Deus da igreja, né? Do Deus da igreja. E ali foi um ponto interessante, que a maneira que a Lise de Criciúma, Gustavo, o esposo dela, me trataram, o pastor Cris me tratou, o pastor Paulo, ele me deu estrutura. Toda vez que eu precisava, eu ligava e incomodava, eu ficava um tempão conversando comigo, me ouvindo. Das vezes que eu fui até na associação para conversar com ele, que eu precisava sentir ele falando sério comigo. Então, assim, foram poucos, pastor,
eu era da Associação Catarinense, talvez eu era conhecida em quase todas as cidades. Meu pai também tinha questão, a gente tinha obreiros em outras cidades, e o meu pai sempre teve esse desejo de levar o evangelho, já que ele não ia para outras cidades, ele pagava obreiros e tudo mais, era uma coisa dele com Deus. Então eu pulava de várias cidades e eu me tornava meio que conhecida, assim. Só que de todos, a gente pode contar numa mão quantos eu tive. Estou julgando as pessoas? Não, eu só quero que enxerguem que realmente eu voltei não por causa das pessoas. Eu voltei porque eu senti que Cristo estava comigo, me incomodando. Porque se eu sair de um show, é porque ele estava lá, Bruna, por favor, né? O que você faz aqui? Tu pode fazer algo mais. Depois da doença, eu me afastei de Deus, e eu acho que ali eu morri realmente espiritualmente, eu morri mesmo. Mas voltando, eu comecei a enxergar as pessoas ao meu lado. Eu enxerguei mais os garis por onde eu passava, porque agora eu não estava mais preocupada com os eventos da igreja, porque durante a semana eu focava em organizar os eventos da igreja, só que eu nem olhava ao redor. E nem na loja que eu entrava para comprar a decoração que eu ia fazer, talvez eu não tratava muito bem quem me atendia. Então uma coisa não precisa excluir a outra. Isso, e eu estava focada só naquilo. Da igreja está super organizada, está tudo no horário. Eu era insuportável, às vezes eu sou ainda, na questão de horário. Então, tipo, tudo pontualmente, mas e assim as pessoas, entende? Então, quando aconteceu que eu não tinha mais cargo para me preocupar, que era o que eu amava, agora por onde eu passo, eu queria mostrar o Deus que eu conheci de verdade agora. E não foi porque eu fui obrigada ou ensinada, agora foi porque eu decidi. Então era o momento que eu ia pedalar, que depois da doença eu precisei levar a sério o exercício. E eu ia pedalar e eu levava a minha Bíblia e a lição, e lá na beira-rio, em Itajaí, ou na Atalaia, que era bem no farolzinho, eu parava a bicicleta e fazia meu culto todos os dias. E daí às vezes eu chamava os garis para poder eu fazer o culto ali com eles. Depois eu saía para poder entregar um lanchinho para eles num momento especial. E era uma coisa que eu fazia antes, mas foi mais intenso esse ano de 2023. E você voltou à África também, né? Voltei à África agora em outubro de 2023. Teve ali em 9 dias, eu preguei 22 vezes, gente, pregar 4 vezes no dia. E agora, falando da minha limitação, eu não ia com o sermão pronto, que em 2019 eu tinha ido com tudo pronto, slides e tudo mais. E agora já não. Agora eu precisava realmente, o PowerPoint não funcionava agora, porque não ia dar tempo de fazer. E agora eu precisava fazer o culto no dia, porque eu não tenho mais memória. Foi tirado 4 centímetros da minha memória, então corri o risco de não reconhecer com a Débora. Aconteceu que quando sentou ali na mesa eu não estava reconhecendo no momento, só depois. Hoje tem... O tumor afetou 4 centímetros, 4 centímetros de área cerebral. Da área cerebral. Ali por isso que realmente é um milagre. Um milagre. Você está aqui falando, testemunhando, né? Interessante que você disse, né? Você morreu de um jeito que não era o que você queria. Sim. Para renascer de outro jeito. Isso. Maravilhoso. E a questão é de quando tu vai, agora na Angola, foi outra, pessoas que vieram me abraçar, porque na outra vez que eu preguei, eles se entregaram depois por causa de um sermão. Pessoas que vêm de novo o ponto que tu acha que tu vai para servir, porque eu tinha postado no Insta que eu iria e tal, e a gente conseguiu um valor para comprar 3 toneladas de alimento. E pela manhã eu saía para tribos e aldeias e tudo mais. Teve uma experiência que tive única lá, uma senhora que teve lepra, aqui é Hanseníase, né? Que a família rejeitou, ela tinha perdido os filhos e a família rejeitou porque ela pecou, então, se ela teve lepra. Ela não tinha as mãozinhas, o meu Insta lá tem esse momento ali com ela. Ela não tinha as mãozinhas e não tinha os pezinhos. E toda assim, e eu peguei e fui abraçar ela, ela ficou me olhando séria. E eles falam dialetos, né? Mas às vezes entendem o que a gente fala. E tinha um pastor que daí traduzia pra mim, né? E ela disse assim, eu acho que hoje eu posso descansar. E ela chorou, porque alguém abraçou. Aqui é um ponto interessante que tu não precisa sair da tua cidade para ir para Angola, para África, Claro, eu quero continuar indo, tá, pastor? É um desejo meu do meu coração e quero mesmo. A missão é uma das coisas que hoje faz parte da minha vida, assim. Eu amo mais do que tudo. Que tu acha que vai fazer para as pessoas, mas na verdade faz para ti. Te preenche mais, assim. Mas é um ponto que
Quantas vezes a gente passa por pessoas e a gente não abraça, talvez por classe social, por cor, por raça, por qualquer coisa. Por que tu não para? Esse ano, em 2023, na Páscoa, eu fui levar, eu tinha essa mania de levar para mostrar já a importância. Quando eu fui rejeitada, as pessoas se tornaram mais importantes para mim. E eu fui entregar na Páscoa, era perto da meia-noite, uma cestinha com pãozinho e um suquinho de uva para as prostitutas, que ficam nas ruas. Quando eu cheguei, eu estava sozinha, eu cheguei, acho que a Bruna ficou até corajosa demais, né? Porque a gente tinha tanto medo, agora já não estava mais. Já foram saindo, assim, mas uma parou para me ouvir e quando eu comecei a falar, e ele falou assim, era um homem, e disse, não vem com esse negócio de Deus, não quero saber e tudo mais, sai daqui. Mas eu continuei ali. E foi interessante que eu falando assim, explicando o que era o pão e o vinho, falando do amor de Cristo, que se fosse só por eles, Cristo viria também. Então, não tem diferença no amor para salvar as pessoas. Simplesmente vem a questão de eu me entregar e mudar de vida, porque agora, quando a gente fica perto de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Cristo íntimo mesmo, tu começa a enxergar que tu é mais pecador do que todos que estão dentro da igreja. E agora tu já não quer mais acusar. Tu quer mudar. Tu muda de vida e automaticamente tu começa a mudar as pessoas que estão ao teu redor. Quer dizer que quando a tua perspectiva muda, a igreja muda. A igreja muda. A tua forma de ver a igreja. E não era mais agora, eu não tinha mais essa preocupação de apontar no que tu tá errando agora na comissão, ou porque o que tu tá falando na plataforma, o que tu tá... Era questão de tipo assim, quando tu tem o dom de conversar, conversa com o teu irmão. Fala o que ele precisa mudar, até para ele não sair de vez. Mas fala o que precisa mudar para resgatar. E agora eu comecei a enxergar que eu era bem mais pecadora do que as prostitutas que estavam ali, porque agora eu tenho conhecimento, e quanto mais conhecimento eu tenho, mais pecadora eu sou. Mais responsável. Mais responsável. Mas aí vem a questão de que Cristo realmente transforma a minha vida. E nos meus pecados agora, automaticamente eu nem percebo, já estão sendo afastados. Já não tenho mais o desejo de estar numa balada. Eu não tenho mais o desejo de estar numa conversa assim, da roda dos escarnecedores, ou de debochar de alguém. Eu realmente olho para um gari e ele tem importância, eu olho para... Porque às vezes as pessoas não... Eu falei para eles a importância... Obrigada porque a cidade está limpa por causa de ti. Detalhes. A pessoa que está colocando as suas coisas no supermercado, muito obrigada, está me ajudando bastante. Nossa, e era um ponto que eu coloquei, um elogio por dia eu quero fazer. Depois se torna automático. Por quê? Porque Cristo, ele resgatava, e é o que você falou há pouco. Ele resgatou, mas vai e não peca mais. Quando tu se aproxima de Cristo, tu se aproxima para enxergar quem realmente tu é. E se ele fez diferença na tua vida, por que não vai fazer na vida do outro? Bruna, tem um detalhe que você mencionou que eu quero enfatizar aqui, que é muito importante, né? Há pessoas que pensam que, eu vou viajar para outro país e vou fazer missão. Aí fica lá uma semana, duas, sei lá, um mês, volta e a vida continua a mesma, né? Não se faz missão, a gente vive em missão, né? Então você vai, é muito bonito sim, você vai para a África, vai para a Ásia, vai para Janela 1040, ótimo, bonito, mas volta, dê estudos bíblicos. Pequeno grupo na minha pequenos casa. grupos, na sua casa, sai da zona de conforto, né? Abre a sua casa para ser um ponto de missão, lida com os invisíveis da sociedade, né? Ame-os, abrace-os, leve o que eles precisam e também diga como Jesus no Benefício Social, no livro da Ellen White, segue-me. Porque se só fizer aquilo lá, é assistência social, mas se você levar Cristo, você está evangelizando com amor, né? Então, isso que você disse de viver em missão é algo muito importante. Agora, para a gente caminhando para a conclusão, você viveu o extremo do mundão, sim, digamos assim, né? Das baladas, dessa vida louca, como alguns chamam, né? Você viveu também, por alguns anos, o extremo de uma religião extremista, legalista, perfeccionista, né? De zelo sem entendimento. Experimentou também uma religião progressista, liberal, que é descompromissada com aquilo que a Bíblia traz. Alguns desses líderes dessas igrejas, inclusive, tratam a Bíblia como um livro quase qualquer, né? Ou então, eu seleciono o que eu devo obedecer e outras coisas eu deixo para lá porque não foram inspiradas. Enfim, tem toda essa relação com a Bíblia que vai para outro extremo, né? Então você viveu 3 mundos. Onde é que está o ponto de equilíbrio?
E o que você recomenda para quem eventualmente esteja vivendo talvez um desses extremos? Eu frequentei também algumas igrejas ao redor aqui na minha cidade, em Balneário, Itajaí, que são igrejas dessas, sim, mais atualizadas, né? Porque eu sentia um desejo, assim, do louvor, principalmente, sempre amei muito a música. Mas o que eu levo hoje é que, assim, a gente tem os princípios. A Bíblia, ela é um manual de vida, da minha vida. E ela vai mostrar no que eu estou errando. Ela vai mostrar no que eu preciso mudar. Ela fala da questão da minha alimentação, ela fala da questão da lei de Deus. Só que aí vem o outro lado, que é o outro extremo, que as pessoas só querem amar a Deus. Mas eles esquecem, e eu também esqueci por um bom tempo, que Cristo falava, me ame, mas guarde os meus mandamentos. O amor se compromete ali. É um compromisso. É uma coisa de mudança de vida. Quando eu estou com Cristo, não é porque Ele me aceitou, Bruna, vem, eu te aceito como tu estás, mas não é para te continuar, eu aceito do jeito que tu está agora. Se entrega hoje para mim e eu vou te ajudar a transformar a tua vida. Só que tu precisa permitir que ele entre no teu coração, só que para Ele viver, que vem o meu versículo, que eu amo, que agora já não sei quem vive, mas Cristo vive em mim, é o que Cristo faria agora. Ele, será que comeria isso? Será que ele teria a relação sexual, por exemplo, abertamente, assim, livre? Será que ele beberia isso? Será que ele ouviria isso? Será que ele falaria desse jeito? Em todos os pontos, Cristo, ele não deixou de obedecer a Deus. Tanto que, na angústia dele, ele dizia assim, Pai, se possível, mas seja feita a tua vontade. Teve momentos de tantas lutas, e profetas da Bíblia fala de detalhes dos personagens bíblicos nas falhas deles. Só que eles mudaram de vida quando eles priorizavam a Deus. Eu sou adventista do sétimo dia hoje, pela doutrina, não pelas pessoas. A doutrina é a próxima, super próxima da Bíblia, que não tem nada que falha ali, na questão do que a Bíblia mostra pra gente de Gênesis a Apocalipse, não é só pontos que eu quero, porque senão todo mundo, na verdade, deveria ter uma religião, porque em alguma coisa tu não vai concordar na tua vontade pessoal, e a Bíblia é realmente para não ir para a tua vontade pessoal. O relacionamento com Deus não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Então, eu tenho sim que manter os princípios da questão do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e para Ele habitar, eu preciso viver de acordo com as regras que Ele me deu. Ele pediu aquilo ali. Então, se o próprio Cristo, que largou tudo que tinha para poder servir, conseguiu, por que eu não posso? O ponto de servir também, que Ele servia, por que eu não saio da minha zona de conforto para servir? Então, vem a questão do amor, vem. Só que eu vou servir, mostrar o Deus que realmente me deu todo o manual, que inspirou pessoas que realmente pecadoras, mas que deixaram aqui nítido a maneira como eu deveria viver. E a Bíblia atualiza todos os dias. São situações assim que Daniel, como passou de Sadraque, Mesaque e Abednego também, na questão de não adorar. E assim, José, que sai da família sozinho para um outro lugar, foi preso. Nossa, eu me colocando no lugar dele na vida real, eu acho que eu não sei se eu seria tão forte assim. São pontos que às vezes a gente sai do nosso ambiente, e pode ser ter um emprego, pode ser a faculdade. Na faculdade, quando eu fazia a psicologia, não terminei, mas tinha a questão de ter abordagens realmente do ateísmo e tudo mais. Quem eu sou? Não tem ninguém aqui para me dar força na doutrina. Quem eu sou? A doutrina eu tenho que cumprir, eu tenho que... E é uma parte que a gente acha que a lei, por exemplo, vai prender. Não pode. Na verdade, te liberta. Protege? Porque me protege de um jeito... Eu não mato ninguém agora, psicologicamente. Eu não vou matar ela espiritualmente. Eu vou tentar resgatar da força da vida. Eu não mato, eu não quero matar. E não é o matar só o físico, é matar em outras situações. Eu não vou adulterar, e às vezes talvez seja o meu pecado, pastor, talvez seja eu cobiçar alguma coisa de alguém. O mundanismo mesmo real é o que tem dentro de mim, e a gente esconde bem. Então, as tuas roupas vão mudar quando tu está com Deus. Não vai, mas não é porque alguém mandou tu mudar, foi porque tu quer mostrar que tu é diferente. Então agora eu preciso ter Deus acima de tudo.
eu guardo o sábado e eu entendo que eu preciso de um sábado para estar mais conectada com Ele, mas é um ponto que eu também levei para minha vida, é dizimar o dia. Eu tenho um momento com Deus pela manhã de buscar, porque eu falo por mim, o dia que eu acordo atrasada e eu não busco Deus naquele momento, não, mas pode deixar que à noite eu vou buscar, vai acontecer várias coisas, eu vou estar cansada e não vou buscar. Mas é pontos assim de dizimar meu dia para poder buscar Deus e entregar o meu dia para Ele, de entender que o sábado é o dízimo da semana também, que agora já não são mais as minhas vontades, são as de Deus, de servir, e entender a importância de quem está lá fora, porque eu também sei. E é difícil voltar, viu, pastor? Ontem a Débora fez uma pergunta e eu fiquei pensando o dia inteiro, e à noite também, essa noite eu não dormi muito bem, assim. Acho que foi o calor mesmo do solzinho, mas foi um ponto que me fez pensar bastante. Bruna, tu já realmente voltou? Eu fiquei pensando, será que eu voltei? Ao prumo? É todos os dias. É uma caminhada, né? Caminhada. Uma coisa, para mim, a definição de Tiago, no Novo Testamento, ela é perfeita, né? A religião pura e imaculada diante de Deus eu vou parafrasear, né? Atender aos necessitados, as viúvas, os órfãos, as pessoas que precisam de um abraço, de pão, enfim, cuidar do semelhante e manter-se incontaminado em relação às coisas que há no mundo, né? As pessoas, elas costumam muitas vezes dicotomizar, né? Ou separar as coisas. A religião que só se preocupa com a santidade, com o ascetismo, né? Viver separado. É a segunda parte do verso de Tiago. E há outros que acham que a religião vai ser só uma ONG, né? E aí cuidam dessa parte de assistência, de cuidado e tudo mais. Junte as coisas. Então a verdadeira religião, aquela que Tiago, inspirado por Deus, ele apresenta ali na sua carta, é uma religião de santidade, mas não de separação do mundo no sentido de não fazer o que precisa ser feito, né? É uma separação do pecado. Então é incontaminado das coisas que há no mundo, mas também envolvido com a pregação, com a missão, com o acolhimento, com a ajuda das pessoas, né? Então não separemos as coisas, vivamos a verdadeira religião. Eu louvo a Deus por sua vida, peço que Deus continue te usando poderosamente como instrumento dele, né? E que nesta caminhada você cada vez mais se aproxime, nós também, né? Débora, eu, nossos filhos, nossa família, nos aproximemos do ideal de Deus, né? Entendendo que é uma caminhada que Deus respeita os nossos passos, né? A distância das nossas pernas, e o que importa realmente é viver em comunhão com Ele, né? Pela Bíblia, pela oração, pelo frequentar a igreja, conhecer a nova ótica e começar por nós. Como eu disse no culto ontem, né? Isso. O verdadeiro reavivamento começa em mim. Isso aí. E que em mim ele possa contagiar outros também. Automaticamente, né? Que transborde o amor de Cristo mesmo. Amém. Obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Deus te abençoe grandemente, né? E te use poderosamente. Amém. Sempre no caminho verdadeiro. Amém. E a você que nos acompanhou até aqui, um abraço, um feliz ano novo. Estamos começando 2024, que seja um ano de muitas bênçãos para você e que Ele abençoe grandemente também a sua família.